Todos os anos, 780 mil brasileiros são diagnosticados com algum tipo de câncer. A doença, que para muitos ainda traz em seu nome o peso de sentença de morte, já tem tratamentos muito avançados, mas há muitos inimigos a vencer. Como os cânceres silenciosos, Zucatelli? Renata, isso é um alerta importante, porque a gente está falando de tumores que não se manifestam claramente com sintomas comuns. Geralmente, os sinais ficam mais evidentes já nos estágios avançados da enfermidade, sobretudo em órgãos profundos, como pâncreas, pulmão ou rins. Uma surpresa assustadora que exige vigilância permanente sobre os alertas sutis do nosso corpo. Entenda melhor este alerta na reportagem da Samara Bastos. Quantas vezes tivemos uma dor, uma febre ou aquele mal-estar, às vezes sem explicação? Às vezes eu tenho dor de cabeça, dor nas costas e dor nas pernas, mas do mesmo jeito que veio, ela vai embora. De vez em quando eu tenho dor nas costas, dói uns dias, eu dou uma estralada e vou levando. Tem dor no joelho, tem dor no tornozelo, toma alguns remédios, a dor às vezes passa, às vezes acalma, volta de novo. E é assim, vou vivendo. Na maioria dos casos, não passa de um problema de saúde simples. O Rodrigo também achou que uma dor nas costas que persistiu por 2 semanas fosse um mau jeito que ele deu jogando tênis. E comecei a sentir uma dor meio estranha nas costas. Imaginei que fosse alguma lesão muscular, que eu nunca tive na vida até então, que começou a me atrapalhar ali. Então, depois de alguns dias, utilizando bolsa de água quente, relaxante muscular, repouso, e aí tentei voltar às quadras e jogando tênis eu comecei a reparar que quando tinha algum impacto, por exemplo, quando eu corria, eu sentia como se fosse um choque nas costas. Ele tem 33 anos, é educador físico e professor de tênis. A dor até poderia ser compatível com o trabalho dele, mas foi aumentando. Começou a ficar algo insuportável, que eu sentia esses choques assim, quando ia me levantar da cama, ou qualquer impacto que tinha, inclusive em atividades diárias assim. E aí eu resolvi no dia 22 de janeiro ir para a emergência do hospital. Os médicos viram que existia uma fratura na coluna do Rodrigo e que foi causada por um câncer. Bateu um desespero, porque eram muitas informações ruins ao mesmo tempo. E aí, bom, eu já fui internado prontamente. O tipo de câncer do Rodrigo é o melanoma amelanótico, um câncer de pele raro. A estimativa é que ele corresponda entre 2% e 8% de todos os casos de melanoma. O desafio nesse tipo de câncer é o diagnóstico. Diferente dos outros cânceres de pele, esse não apresenta sinais. Ele é um câncer de pele que nasceu na pele, mas você não consegue ver na fase em que ele está na pele, porque ele não tem uma manifestação na pele, ele vai ter manifestação quando espalha. Porque o melanoma também é isso, o melanoma que nasce numa pinta, ele vai, se você não tratar, ele vai espalhar. Ele vai para o fígado, vai para o pulmão, vai para os ossos. Então, a diferença é que, infelizmente, no amelanótico, você não tem a fase da pinta, então você não consegue descobrir precocemente com o exame dermatológico. No caso do Rodrigo, a dor nas costas causada pela fratura foi um sintoma, mas o câncer já está em estágio avançado, com metástase. Os médicos encontraram nódulos no fígado, pulmão e rins. O melanoma, quando ele não aparece com aquela pinta clássica, não aparece dessa forma, a gente não consegue rastrear, porque ele vai aparecer já com manifestações clínicas. Uma dor, uma alteração de enzimas do fígado, uma alteração pulmonar, que já é a consequência da lesão avançada, né? A consequência da metástase. Rodrigo, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, passou por uma cirurgia para estabilizar a coluna e começou o tratamento contra a doença. No dia seguinte, já iniciei o tratamento com imunoterapia, que é um tratamento que, segundo os médicos, tem uma taxa muito alta assim, de sucesso, né? E ao contrário da quimioterapia, ele não é tão agressivo para o organismo. São muitos exames que identificam os mais diversos tipos de câncer, mas ainda um grande desafio para a medicina: rastrear os chamados tumores silenciosos, como o câncer de pâncreas, pulmão e rim. Não é protocolo pedir exames que identifiquem células cancerígenas nesses órgãos.
Por isso, é preciso ficar atento aos sinais do corpo. São tipos de câncer que são em órgãos profundos, vai nascer um tumor ali ou um nódulo pequeno e não vai dar sintoma. E aí, quando vier o sintoma, significa que a doença já está mais avançada. Então, infelizmente, para esse tipo de câncer, a gente não conhece um rastreamento que funcione para a população geral. A gente precisa individualizar caso a caso. A gente não pode ficar tratando sem avaliar, porque pode ser uma manifestação. Obviamente que a maioria das vezes não vai ser, mas a gente precisa investigar. Há 5 anos, Núbia descobriu um câncer no rim. Os sintomas poderiam ser de qualquer outra doença. Tinha umas manchas roxas, assim, no meu corpo, várias manchas roxas e muitas bolinhas vermelhinhas que eles chamam de peteca. Eu não tive urgência para urinar, eu não tinha cansaço, eu não tinha febre, não tinha nada que mudasse no meu dia a dia. Eu não tive um resfriado, eu não tive nada. As manchas roxas no corpo indicavam uma baixa nas plaquetas. Ela foi internada imediatamente e logo os médicos descobriram o tumor. Tinha 3,3 cm logo que a gente fez. Era um tamanho razoável para o tamanho do rim. Então é como se ele fosse, imagina um ovo frito, ele seria a gema. O diagnóstico de câncer é muito difícil, né? Porque você acha que é uma sentença de morte. A primeira coisa que vem, quando a palavra, né, tem um estigma todo negativo, você entende que é uma sentença de morte. Núbia foi operada, retirou 1/3 de um rim e hoje o câncer dela está em remissão. Ela mudou os hábitos de vida. Além de incluir os exercícios físicos na rotina, mudou a alimentação. Salada, legumes cozidos sempre. Diminui um pouco a quantidade de carne, mas não deixo de ter proteína no prato. Procuro não fazer refeições que você saia, sim, extremamente satisfeita. Você tem que estar bem ali, comer pouco, não comer com os olhos, né? E beba muita água. O diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura de um câncer em até 90%. Um sintoma que tem uma intensidade que você nunca experimentou ou que tem uma característica que você nunca experimentou, esses são os mais alertas. Então, poxa, é uma dor de um jeito que eu nunca senti, é um sintoma de uma intensidade que eu nunca tive, ou então uma persistência, você precisa investigar.